Hoje eu vou compartilhar com você um plano de estudos que vai te ajudar e vai facilitar o seu estudo de filosofia. Primeiro eu quero que você preste atenção aqui na tela e eu preciso que você divida a sua agenda de estudos em 3 dias da semana. Ou seja, você vai dedicar 3 dias por semana aos estudos de filosofia. Dividido o nosso plano de estudo em 3 escopos, a gente vai atribuir para o dia 1, História da Filosofia. Para o dia 2, Áreas da Filosofia. E no dia 3, Leitura de obras filosóficas. Feito isso com seus dias organizados para cada ramo de estudo, eu vou te apresentar em linhas gerais um escopo para cada ramo. Vamos começar pelo escopo 1, que é o dia de você estudar História da Filosofia. Uma forma boa de estudar a filosofia é seguir a ordem cronológica dos acontecimentos, dos seus pensadores, das escolas que surgiram e até mesmo de todo o contexto histórico que modularam os momentos da filosofia durante a história. Estudar filosofia é importantíssimo para entendermos o contexto de cada filósofo e para adquirir os recursos para a compreensão do contexto. E não tenha dúvida que estudando história da filosofia, os sistemas filosóficos, as teorias filosóficas e os seus fundadores vão ficar mais claros para o seu entendimento. O nosso escopo de história da filosofia será dividido em 4 partes. Na primeira parte você vai estudar filosofia antiga. E aqui, como introdução, você vai focar em 3 filósofos: Sócrates, Platão e Aristóteles. Sua pesquisa vai ser só sobre eles. Os pré-socráticos e os demais filósofos da era antiga não vão entrar no plano de estudo. Lembre-se que estudar filosofia demanda tempo e tentar aprender tudo de uma vez vai soar igualzinho àquela música dos anos 80 que diz: sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. Todos os vídeos, todos os textos, todos os podcasts que você pesquisar neste momento serão atribuídos apenas a Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu aconselho você a pesquisar vídeos explicativos e ler pelo menos um comentador a respeito deles. Eu vou deixar aqui o link da Cielo na descrição do vídeo para te facilitar a pesquisa dos textos. Lembre-se, nesse momento você vai estudar a vida e o contexto histórico de Sócrates, Platão e Aristóteles. Depois disso, nós vamos para a segunda parte do nosso escopo de História da Filosofia. Na segunda parte, as pesquisas serão direcionadas à filosofia medieval. E aqui o foco vai ser Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Não se esqueça, pesquise vídeos, podcasts e textos a respeito, e neste momento só foque em Agostinho e Tomás de Aquino. O foco é importante para você não se dispersar. Daí a gente passa adiante para a parte 3. Onde a gente vai tratar da filosofia moderna. Para essa parte, você vai focar em Descartes, Locke e Kant. Vai pesquisar a vida e obra de Descartes, depois vai pesquisar a vida e obra de Locke e logo em seguida de Kant. Aqui eu te dou uma dica muito importante. Procure comentadores desses filósofos que façam correlação entre eles. Isso vai ser muito interessante para os seus estudos. Procure aqueles que façam comparações também, porque dá para fazer comparações entre Descartes, Locke e Kant. Por fim, a gente vai para a parte 4 da nossa história da filosofia, onde você vai abordar a filosofia contemporânea e você vai ter que deixar um monte de filósofo de lado e, pelo amor de Deus, focar apenas em Nietzsche, Sartre e Frege. Não esqueça de procurar comentadores que correlacionem eles, que falem a respeito dos sistemas deles. Foca também em entender um pouquinho o momento histórico de cada um. Essa parte da história da filosofia ajudará você a compreender como as ideias evoluíram, sem contar que vai te ajudar muito, certamente vai te dar muitos ganchos para que você compreenda os outros 2 escopos, que são a área da filosofia e as obras filosóficas. Falando em escopo, vamos para o segundo escopo, o escopo das áreas da filosofia. Só para lembrar aqui, primeiro dia você vai estar estudando História da Filosofia na semana, no segundo dia você vai estar estudando alguma área da filosofia. E no terceiro vai estar lendo alguma obra filosófica. A primeira parte no escopo da área da filosofia que a gente vai pesquisar, que você vai pesquisar, é a metafísica. E aqui você vai pesquisar o problema da realidade. O que é a realidade? E especificamente você vai pesquisar o que é a realidade em 3 filósofos. Em Parmênides, em Aristóteles e em Heidegger. Nesse momento, de novo, você não vai estender para outros filósofos. Lembre-se, você precisa de foco e tempo. Então, as suas pesquisas serão direcionadas em o que é a realidade para Heidegger, o que é a realidade para Parmênides, o que é a realidade para Aristóteles. E não se esqueça de não ter preguiça, tá? Quando você estiver estudando o que é a realidade para Parmênides, dedique um tempo para assistir vídeos a respeito e ler textos a respeito.
É óbvio, né? Você vai fazer o mesmo para estudar Heidegger e Aristóteles. A parte 2 do escopo sobre temas em filosofia, você vai pesquisar a epistemologia. E aqui você vai usar novamente 3 filósofos. Você vai pesquisar o que Descartes, Locke e Kant disseram a respeito. Ou seja, o que eles disseram a respeito do conhecimento, o que é o conhecimento para eles. Não se esqueça, dedique tempo para texto, para podcast e para vídeo. Acho também que eu nem preciso te dizer que você precisa anotar as suas ideias. Feito isso, nós vamos para a parte 3. E na parte 3 você vai se dedicar a pesquisar sobre o que é ética. E novamente você vai procurar o que é ética em alguns filósofos. Aristóteles, São Tomás de Aquino e Kant. Sempre usando o mesmo método. Ao menos 2 ou 3 vídeos, ao menos 2 ou 3 textos. Aí a gente vai para a penúltima parte desse escopo. E aqui você vai estudar sobre lógica. Tua investigação vai ser focada em Frege e Aristóteles. Pesquise a teoria deles sobre como argumentar corretamente. Procure comentadores que mostrem a diferença entre eles. E leia pelo menos um texto sobre cada um, falando exatamente do sistema lógico que eles criaram. Procure um texto ou um vídeo que explique para você o que é lógica para Aristóteles. E procure um texto ou um vídeo que te explique o que é lógica para Frege. Por fim, na parte 5 do nosso escopo sobre temas da filosofia, você vai ter que dedicar o seu tempo para estudar estética. E você investigará o que Platão, Kant e Nietzsche disseram a respeito. Pesquise o que é a beleza e a arte em Nietzsche, Kant e Platão. Sempre respeitando a estrutura que é ao menos 1 ou 2, 3 vídeos, ao menos 1 ou 2, 3 textos. Não se esquecendo de anotar as suas dúvidas e as suas observações. Você vai se programar da seguinte maneira para ler 4 obras. A República de Platão. Eu aconselho você a começar já pela República de Platão, porque você estará estudando Platão em História da Filosofia. E depois, com certeza vai te ajudar quando você estiver estudando Estética. A segunda obra é a Ética de Nicômaco. Você vai ler de Aristóteles a Ética Nicômaco e vai fazer correlações a respeito do que você estudará sobre Aristóteles em filosofia antiga e em ética também. E faça anotações, se possível, um fichário desse livro, porque ele é um livro muito importante. O seguinte livro que você vai ler é o Caso Wagner, do Nietzsche. Ali você vai conseguir aplicar tudo que você aprender em estética. E aqui tem uma coisa muito importante, quando você estiver no texto, presta atenção, porque ele cita muito Kant, ele cita muito Platão. Você consegue ver o diálogo que ele está fazendo, o debate que ele está fazendo com os dois. A quarta e última obra vai ser o Discurso do Método do Descartes. Olha, esse você tem que fazer um fichamento. E quando você estiver estudando Kant e também Locke, lembre-se desse livro. Correlacione também o que você vai aprender em História da Filosofia Moderna com este livro, porque vai ficar muito mais claro para você o que ele está querendo dizer. Olha, eu não preciso nem te dizer que você tem que ler esses livros ao mesmo tempo que você vai estar estudando História da Filosofia e áreas da filosofia. Esse formato de estudo te ajuda a entender o contexto histórico, enquanto te aprofunda em temas filosóficos e, ao mesmo tempo, te mantém em contato direto com a obra do filósofo. Lembre-se que o ideal não é ter pressa, é voltar ao texto, é fazer anotações, é refletir a respeito, é reler aquilo que não se entendeu, é reassistir o vídeo que a gente deixou passar alguma coisa, é pesquisar o máximo e principalmente não ter arrogância. Não tem nada mais deprimente, chato do que uma pessoa que começa a aprender filosofia e acha que é dona da verdade. Tem gente que abre o primeiro livro de filosofia e já se torna um filho de Platão. Mantenha a humildade, pesquise, anote, releia, porque é muito importante você dedicar tempo e não cair na ilusão que existem métodos rápidos para se aprender filosofia. Espero que essa grade de pesquisa com essas 3 abordagens ajude a você a criar um plano de estudos que realmente funcione. E antes de você aplicar esse plano de estudo, seria muito importante você assistir 2 vídeos que eu tenho aqui, que vão aparecer os cards no final deste vídeo. Um é sobre o que é uma pergunta filosófica e o outro é muito importante para você. Não deixa de assistir, porque fala sobre o que não é filosofia. E lógico, você pode voltar aqui e me contar como é que anda o seu processo de aprendizado. Até os próximos vídeos e bons estudos!